Simbora, queridos, mais um vídeo sobre estrado líquido. Na fase líquida, as moléculas podem se mover livremente de posição, deslizando umas sobre as outras. Um líquido assume a forma do seu recipiente. Esse é o quinto vídeo, vou dar mais informações a respeito sobre essa ideia de flutuar. O princípio da flutuação, ele afirma que um objeto flutuante desloca um peso de líquido igual ao seu próprio peso. Então aqui vamos falar sobre barcos e navios que eu mencionei no vídeo anterior, beleza? Para que não fique dúvida aí na cabeça de vocês. Então, como que um navio feito de ferro, aço e substâncias mais densas, ele flutua? Esse é um exemplo do princípio de flutuação. O ferro ele é quase 8 vezes mais denso do que a água. E quando esse ferro ele está submerso, um bloco sólido de ferro de 1 tonelada vai deslocar 1/8 de tonelada de água. Então perceba que aqui a gente já não tem um deslocamento de água nas mesmas proporções. 1 tonelada de ferro vai deslocar 1/8 de tonelada de água. Ué, então alguma coisa que parece não estar certa para poder fazer a flutuação, conforme os princípios que a gente já comentou, porque a gente não tem aqui compatibilidade entre os valores de peso e de deslocamento de água. A força de empuxo está longe de ser suficiente para impedir que esse navio afunde. E então, se a gente remodelar, amassar, que são propriedades dos metais, essa maleabilidade, remodelando esse bloco de ferro para um formato de tigela, a tigela de ferro ele ainda vai pesar 1 tonelada. Falando aqui da mesma massa de ferro. Mas se você abaixar a tigela em um corpo d'água, ou seja, em um leito de rio, em um balde, enfim, essa tigela vai deslocar um volume maior de água do que uma barra de ferro de 1 tonelada. Quanto mais fundo a tigela é imersa, mais água ela quanto mais fundo a tigela ela é imersa, mais água é deslocada e maior vai ser a força de empuxo exercido sobre essa tigela. Eu sei que em vídeos anteriores a gente falou que esse volume de líquido deslocado independe do volume do objeto. E quando o peso da água deslocada é igual ao peso da tigela, ela não vai afundar mais. Então aqui a gente já tem um princípio de um equilíbrio sendo estabelecido. A força de flutuabilidade agora, ela é igual ao peso dessa tigela de ferro que tem 1 tonelada. Então vamos lá. Para ficar mais didático na sua cabeça, o que eu estou comentando aqui no vídeo com você? Um bloco sólido de ferro afunda, tá aqui a situação. Enquanto o mesmo bloco moldado na forma de tigela, ele vai ocupar pelo menos 8 vezes mais volume e vai flutuar. Isso então quer dizer que esse bloco ele deslocou um volume de água insuficiente para que esse empuxo para cima fosse suficiente para fazer esse bloco flutuar. Quando a gente amassa e modela essa mesma massa de ferro para um formato de tigela, o volume de água deslocado é muito maior e essa força de empuxo para cima vai garantir uma sustentação, porque esse bloco de ferro aqui moldado tem a mesma massa desse. E como agora deslocou mais água, essa força de empuxo consegue compensar o peso desse bloco de ferro, fazendo, portanto, ele flutuar. Então, aqui, a forma é a chave para poder ter a flutuação de uma substância que é bem mais densa do que a água. Então, falando mais aqui a respeito da flutuação. Um objeto flutuante desloca um peso de líquido igual ao seu próprio peso.
beleza? Então aqui a gente tem o recipiente com água, com um determinado volume, com um determinado peso, indicado na balança. A gente coloca um bloco de madeira flutuando sobre esse líquido. Parte do líquido é transbordado para um novo recipiente. E agora, então, esse líquido deslocado aqui tem o mesmo volume desse objeto, beleza? Eu acho que foi isso que a gente comentou nos vídeos anteriores, eu espero que você esteja acompanhando, tá? Aqui na imagem do lado, tá dando umas dicas importantes que somente em casos especiais de flutuação, a força que faz o objeto flutuar, que seria o empuxo, é igual ao peso do objeto. Todo navio ele deve ser projetado para deslocar um peso de água igual ao seu próprio peso. Então, no processo de fabricação dos navios, tudo que é colocado de material no navio tem que ser contabilizado para o seu peso para que ele desloque um volume de água suficiente para que o empuxo garanta que ele possa ter a sua flutuabilidade. Um navio de 10 toneladas de ferro, aço, madeira e tudo que tem dentro dele deve ser construído largo o suficiente para deslocar a mesma massa de água, garantindo que ele vai ter flutuabilidade lá na superfície, tá? O peso de uma canoa flutuante é igual ao peso de água deslocado pela parte submersa da canoa. Lembrando que essa parte que está emersa aqui em cima não deslocou água nenhuma, beleza? Quando as pessoas entram dentro da canoa, você tem mais peso, mais água desloca e aumenta também a força de empuxo sobre essa canoa com as pessoas dentro. Mas existe um certo limite, tudo bem? Porque senão a água pode entrar lá dentro e aí balbar o princípio da flutuabilidade. Existe um limite, então, para que essa canoa ela possa flutuar com as pessoas dentro. Vamos mais. O mesmo navio é mostrado vazio e carregado. Vazio nessa situação, carregado nessa. O peso da carga do navio é igual ao peso da água extra deslocada. Tudo bem? Então aqui, apesar da imagem não mostrar, né, explicitamente, com nenhuma indicação, a gente tem aqui uma diferença, tá mais ou menos aqui no nível da janelinha, né? Então, quando o navio foi cheio, toda essa região aqui, ó, que estava fora da água, passou a ser preenchida por água, ou seja, cheio, o navio desloca mais água. Então, nessa situação aqui, a força de empuxo, ela é maior do que nessa situação. Beleza? E também o peso, né? O peso do navio aqui nessa situação, ele é menor e aqui o peso ele é bem maior porque o navio está carregado. Mais peso, mais empuxo, porque agora tem mais água deslocada. Simbora. Se um submarino sob a superfície deslocar um peso de água maior que o seu próprio peso, esse navio ele vai subir, ele vai flutuar. Se deslocar menos, vai diminuir essa quantidade de água deslocada. Se ela deslocar exatamente o seu peso, o navio vai permanecer em profundidade constante. A água ela tem densidade ligeiramente diferentes em diferentes temperaturas. Então, um submarino precisa fazer ajustes periódicos, conforme navega em águas mais tropicais e quentes e águas mais polares nos polos do nosso planeta. Essa temperatura tem que ser levada em conta porque isso altera a densidade da água e a questão da flutuabilidade pode ser prejudicada com a temperatura. Beleza? Responde aí no seu caderno que afirma o princípio da flutuação e eu te prometo que o próximo é o último vídeo para a gente finalizar essa discussão sobre o estado líquido. Obrigado pela sua atenção até aqui.
Responde a pergunta no seu caderno, anota suas dúvidas. Até o próximo vídeo. Valeu!